Olá pessoal, tudo bem? Vamos responder aqui a dúvida do Alexander. Para isso eu vou fazer um vídeo, porque eu acho que com certeza é a dúvida de muitas outras pessoas na sala e assim a gente pode explicar para todo mundo. Eu vou tentar fazer aqui de uma forma mais detalhada. Vamos lá. Primeiramente, a sua função da letra D, observe que ela é um quociente, é uma função dividido por outra. Então você está fazendo 2 exponencial de x dividido por x. Quando a sua função ela é o quociente de duas funções, você pode usar a famosa regra do quociente, que eu vou escrever aqui. Ó. Então a regra do quociente. O que a regra do quociente fala? Se você tem uma função f de x, que ela pode ser escrita como quociente, como a divisão de uma função u de x dividido por uma função v de x, então a f' de x ela vai ser dada pelo quê? Vai ser a derivada da primeira, ou seja, a u', derivada da de cima, a u' de x, vezes a função de baixo, vezes a v, menos, então o menos vem da regra de derivação, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo, vezes a v' de x, dividido pela função de baixo, toda função de baixo elevada ao quadrado. Então essa aqui é a famosa regra do quociente. Aí vocês podem até me perguntar, mas Fábio, por que ela é assim? Por que tem esse sinal de menos? Para você entender matematicamente por que vem, a gente tem que mostrar a demonstração dessa regra, fazer a demonstração dela. Eu coloquei no vídeo sobre a regra do quociente, eu coloquei a demonstração. Mas o que eu vou cobrar de vocês é vocês saberem isso aqui que eu escrevi. É isso aqui que vocês terão que saber. Que quando você tem uma função dividida pela outra, a derivada disso vai ser a derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, dividido pelo quadrado da função de baixo. Então aqui você tem o seguinte, olha, a sua função u de x é essa aqui, ó. Essa aqui é a u de x e esta de baixo aqui é a função v de x. Você tem um quociente, uma divisão entre duas funções. Então como que vai ser essa derivada? Então a derivada f' de x vai ficar assim, ó. Vai ser a função de cima, linha, derivada da função de cima, vezes a função de baixo, que é x, menos. Por que o menos? O menos vem da regra do quociente, vem da regra de derivação, a regra do quociente. Menos. Menos o quê? Menos a u, a de cima, que é 2e de x, vezes a derivada da de baixo, vezes a v'. Então, vezes a função x, que é a função de baixo, linha. Tudo isso aqui dividido pela função de baixo elevada ao quadrado. Então isso aqui vai ficar como, pessoal? Isso aqui vai ficar, então a f' de x vai ficar. Aí se você ver nas aulas da semana anterior, você sabe o seguinte, se você tem uma constante aqui, ó, 2 exponencial de x, linha. Se você tem uma constante multiplicando uma função, você pode colocar a constante aqui e derivar só a função, né? Ou seja, deriva só a função e de x. Qual que é a derivada de e de x? A derivada da função exponencial de x é a própria exponencial de x, vezes x, menos 2 exponencial de x, vezes, qual que é a derivada de x? Derivada de x é 1. Por exemplo, derivada de 2x é 2, derivada de 3x é 3, derivada de 5x é 5, derivada de x é 1, dividido por x ao quadrado. Então, isso aqui vai te dar como resultado o seguinte, f' de x vai ser igual a
2 exponencial de x vezes x menos 2 exponencial de x sobre o quê? Sobre x ao quadrado. Bom, aí o que eu fiz aqui, né? Aí, para ficar mais bem representado, eu coloquei em evidência, certo? Aqui, ó, o 2e de x está repetindo em ambas as parcelas. Então, quando está repetindo, o que você pode fazer? Você pode colocar em evidência. Vai ficar assim, ó, 2e de x vezes. Aí eu vou até fazer aqui para não ter dúvida. Quando você coloca em evidência, vai ficar como? Você vai dividir cada parcela pelo que você colocou em evidência. Então, por exemplo, 2 exponencial de x vezes x dividido pelo que você colocou em evidência, que é o e de x. Isso vai dar o quê? Isso vai dar x. Então aqui vai ficar x, ó, x menos. Aí a outra parcela, quando você divide o menos 2e de x dividido por 2e de x, vai ficar o quê? Vai dar menos 1. Então vai ficar x menos 1 dividido por x ao quadrado. X ao quadrado aqui. Então, este aqui é o resultado da letra D. Então, o sinal de menos, pessoal, esse sinalzinho de menos, ele vem da regra de derivação, da regra do quociente, que vocês têm que lembrar. Essa regrinha aqui vocês têm que lembrar, certo? Toda vez que tiver a função que vai ser o quociente, vai ser uma função dividido pela outra, tem que usar a regra do quociente. Agora vejamos o próximo caso. O próximo caso, que é a letra E, você pode ver que aqui o que está sendo aplicado aqui não é a divisão de duas funções, mas sim o... Deixa eu mexer aqui no meu quadro. Na letra E, o que está sendo aplicado não é a divisão de uma função pela outra, mas sim a multiplicação de uma função pela outra. Na letra E, você tem raiz de x vezes exponencial de x. Aqui, então, como está sendo uma multiplicação, você pode usar a regra do produto. Vou escrever aqui. Aqui você usa a regra do produto e não é mais a regra do quociente, é a regra do produto. A regra do produto é o seguinte: se você tem uma função f de x que é dada pelo produto de uma função u de x vezes uma função v de x, vezes uma função v de x, igual aqui no caso aqui, pessoal, olha, aqui, ó, qual que é a minha u de x? É a primeira, essa aqui, ó, é raiz quadrada de x, é a minha função u de x. E qual que é a v? É a e de x. Então eu tenho duas funções aqui sendo multiplicadas. Então, a regra do produto diz o seguinte: se a sua função f de x é igual ao produto de duas funções, u de x vezes v de x, então a f' de x vai ser o quê? Vai ser a primeira função, ou seja, u de x, vezes v' de x, mais u' de x, vezes v de x. Aí você vai falar assim: mas Fábio, de onde que vem o mais aqui? O mais, pessoal, ele vem da regra mesmo do produto, certo? A regra do produto, ela não tem o menos, né? É no quociente que vai aparecer o menos. No produto vem a regra tem o mais. Você pode usar isso até para você lembrar, né, das regras. Mas por que vem o mais? O mais, aí para saber o porquê, você vai ter que assistir a videoaula de regra do produto. Mas como eu falei com vocês, eu não vou cobrar de vocês a demonstração. O que é suficiente que vocês saibam, né, para esse curso é a regra mesmo. Essa forma que a regra do produto ela é assim, certo? Aí na regra do produto tem o mais, na regra do quociente tem o menos.
Beleza? Então é isso aqui que eu espero que vocês saibam para este curso. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui, vamos aplicar a regra do produto. Então a f' de x vai ser igual a primeira, que é a u, que é a raiz u de x, que é a raiz de x, vezes a derivada da segunda, ou seja, vezes e de x'. Aí vem o mais, porque é a regra do produto, a regra do produto tem o mais o que? A derivada de u, da derivada da primeira, u', vezes a v, a segunda, vezes v de x. Aí o que eu fiz? Para facilitar, meio que facilitar, eu fiz essa derivada separado, só para vocês entenderem. Porque se eu misturar ali, eu fiquei com um certo receio de vocês não entenderem. Eu fiz a derivada de raiz quadrada de x separado aqui no exercício. Por quê? Porque aqui eu uso a regra da potência. O que é a raiz de x? Então, a derivada de raiz de x é a mesma coisa que x, a derivada de x elevado. A raiz quadrada de x é x elevado a meio. E como que eu derivo isso aqui, pessoal? Para derivar isso aqui, você usa a regra da potência. Usando a regra da potência, você vai pegar o expoente meio, esse expoente vem para frente, vezes x elevado a quê? Aí você vai subtrair uma unidade do expoente. Não é assim a regra do expoente? Coloca o expoente na frente, multiplicando, e subtrai uma unidade do expoente. Então, como é que vai ficar essa derivada? Ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar meio vezes x, meio menos 1, vai dar menos meio. Aí o que eu fiz aqui? Para o expoente ficar positivo, eu inverti. Então, aí ele fica positivo. Eu inverti a fração. Então, x elevado a menos meio, você pode colocar como 1 sobre x elevado a meio, que é igual a 1 meio vezes... Aí o que é 1 sobre x? X elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de x. Então vai ficar isso aqui vezes a raiz de x, que vai dar 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Então a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Agora voltemos à nossa regra do produto aqui que a gente estava usando. Então a f' de x vai ficar a raiz quadrada de x vezes e de x', ou seja, a derivada da exponencial de x, que é a própria exponencial de x, mais derivada da raiz de x, que eu fiz aqui do ladinho aqui, ó. Derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x, vezes exponencial de x, certo? Aí o que eu fiz depois? Eu vi que tem um termo comum. Esse termo comum é o exponencial de x. Quando tem o termo comum, eu posso colocá-lo em evidência. Vai ficar e de x vezes. Aí quando eu divido raiz quadrada de x vezes e de x dividido por e de x, vai dar o quê, pessoal? Olha só. Raiz de x vezes e de x dividido por e de x vai dar raiz de x. Mais. Aí quando eu divido, agora eu vou dividir a outra parcela, olha. 1 sobre 2 raiz de x vezes e de x sobre e de x. Aí o que vai dar? Vai dar 1 sobre 2 raiz de x. Então aqui vai dar o quê? Raiz de x mais 1 sobre 2 raiz de x. Aí no exercício eu fiz mais uma coisa. O que eu fiz? Para ficar melhor, né? Deixa eu apagar isso aqui.
Então, pessoal, para ficar melhor, o que eu fiz? Eu tirei o mínimo múltiplo comum. Aqui, ó, aqui o denominador aqui é 1. Aí eu fiz assim, ó. Então, f' de x vai ser igual a exponencial de x vezes. Tirando o mínimo múltiplo comum, vai dar 2 raiz de x. Aí você faz assim, ó, 2 raiz de x dividido por 1 vai dar 2 raiz de x. Então, deu 2 raiz de x. E multiplica pelo numerador, vezes, que é raiz de x. Então, isso vai dar 2 vezes raiz de x ao quadrado, vai dar x. Então, a resposta aqui vai dar 2x mais 2 raiz de x dividido por 2 raiz de x vai dar 1. Vezes 1 vai dar 1. Então, está aí a resposta para esta letra E. Então, pessoal, não confunde onde que tem o sinal de menos e onde tem o sinal de mais. O sinal de menos, ele está na regra do quociente. O sinal de mais, ele vem por causa da regra do produto, pessoal. Então, espero que você tenha gostado. Eu nem vou colocar nesse vídeo aquela abertura que eu costumo colocar, porque esse aqui é um vídeo de tirar dúvidas, mas fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. Então, mais uma vez, agradeço ao Alexander. Eu tenho certeza que essa dúvida dele é uma dúvida comum de outros colegas. Então, muito obrigado aí por ter perguntado, e eu espero que você tenha entendido, e que os outros também que estavam com essa dúvida tenham entendido. E se mesmo assim persistir a dúvida, aí vocês podem me procurar, que a gente pode fazer um atendimento assim mais individualizado pelo Google Meet para poder auxiliá-los da melhor maneira possível.